Olá, estamos de volta. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Páscoa, que tem tanta coisa bonita, tanta coisa que no decorrer dos anos a gente vai esquecendo, não se lembrando, ou pela comunidade, ou mesmo pelo corre-corre em busca do mais, que a vida das pessoas é um grande agito, a era da modernidade, né? Mas vamos aqui hoje lembrar mais um pouquinho, então. Vamos falar agora do Domingo de Ramos, que foi ontem. É o primeiro dia da Semana Santa. O Domingo de Ramos só passou a ser celebrado a partir do século V. Neste dia lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foi proclamada a paixão de Cristo. O ramo bento, colocado em uma cruz dentro da casa, ou sob um túmulo no cemitério, simboliza a força da vida e a esperança da ressurreição. Acabei de falar ontem aqui em Timbó, aconteceu a bênção dos ramos, nosso padre Carlão, que é fantástico, que ele ministrou esse culto e essa tradição. Toda a Semana Santa na Igreja Católica, bem como na luterana, tem assim atos de religiosidade, é muito emocionante, faz o cristão lembrar que ele é cristão e principalmente sentir que ele é cristão. Então, temos a Quarta-feira Santa, desculpe, eu acho que eu fiz arte, coloquei a mão onde eu não podia, mas foi aqui em cima. A Quarta-feira Santa, aliás, a Quinta-feira Santa, é também conhecida como Noite de Doenças. Neste dia, lembramos a última ceia de Jesus com os discípulos. E foi lá, então, que Judas traiu Cristo. Ele apontou qual era Cristo, era Jesus, para os soldados romanos que o vieram prender. E para isso ele recebeu um saquinho de moedas. No quadro da Santa Ceia é bem visível, Judas com o saquinho de moedas. Então vejam bem, ele traiu o mestre, ele traiu o irmão, ele traiu o Filho de Deus. Isso é mais uma simbologia também para nós, que nós muitas vezes esquecemos que somos irmãos, que somos cristãos, falamos mal um do outro, até uma fofoquinha, falamos coisas que às vezes, mesmo que aconteceram, a gente devia fechar a boca. Eu sempre digo, ver, ouvir e calar. São 3 sabedorias muito importantes na nossa vida, né? Embora, às vezes, uma fofoquinha faz tão bem, né? A gente gosta, coisa feia. Mas somos humanos, então isso também acontece conosco. Não nesse sentido de levar a uma fatalidade, mas o dia a dia, às vezes, machuca mais do que uma flechada. Devemos lembrar disso. A Sexta-feira Santa, então. Neste dia lembramos o sofrimento, a humilhação e a morte de Jesus Cristo em nosso favor. Sábado de Aleluia, marcado pela bênção do fogo. Isso aqui eu também creio que não é hábito, mas também, como eu já falei, varia de região para região. Para a liturgia católica, Deus está presente no fogo e ressuscita seu Filho Jesus Cristo, que é a luz do mundo. A celebração que proclama o Exul, que é a passagem da morte para a vida, fala da ressurreição. Os fiéis acendem suas velas brancas. Após as 21 horas, ocorre a malhação de Judas. Aqui também não existe, creio que não existe mais esse hábito da malhação de Judas, que faz parte da Semana Santa.
Ah, agora vem o domingo de Páscoa. É o primeiro domingo após a morte de Jesus Cristo. É também o dia de sua ressurreição. É dia de festa, de celebrar a vitória da vida sobre a morte, da libertação do pecado, da salvação que nos é ofertada gratuitamente através de Jesus Cristo. Como eventos salvíficos, não é possível separar a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, pois eles formam uma unidade, cruz e ressurreição. O jejum. Antigamente se ouvia falar em jejum, se fazia jejum, muito. Eu acredito que hoje em dia, talvez as pessoas com mais idade, as pessoas mais beatas, por assim dizer, ainda o façam, mas não é do meu conhecimento. Quase todos os povos da antiguidade conheciam a prática do jejum, abster-se de certas comidas e bebidas e alterar todo o comportamento do dia a dia em determinadas épocas. O jejum, em certo sentido, foi uma forma de regime e visava a saúde física e mental. Os cristãos, aliás, ao praticarem o jejum, o fazem para aprofundar com Deus através de Jesus Cristo. O jejum também quer lembrar que não é só de pão que vive o homem. E isso é verdade, isso em nossos dias, eu costumo falar isso. Nós temos que alimentar nossa alma, a nossa crença, a nossa fé. Mas nem por isso eu não sou adepta ao jejum, não. Mas, então, o povo da antiguidade fazia muito jejum. Em nossas comunidades, há pessoas que durante a paixão se abstêm de fumar, de beber bebidas alcoólicas e que doam os valores correspondentes para instituições caritativas. Isso até é muito bom, né? Principalmente o fumo. Quem sabe assim vão deixar de... E olha, eu sou ex-fumante, mas eu falo isso de boca cheia porque eu consegui ser mais forte do que o vício do cigarro. Eu nem sei, hoje se alguém me pergunta por que você fumou? Não sei, porque eu era idiota, porque era burra, porque achei bonito, talvez porque era moda, porque era chique pôr um cigarro entre os lábios. Ai, coisa horrível. Outras pessoas fazem verdadeiro regime alimentar nesse período, alimentando-se de maneira simples e saudável. Isso também é válido, mas não deixar de se alimentar, que o nosso organismo definha, a pessoa pode se tornar doente. Nós temos que fazer, então, alimentação balanceada, com muita verdura, né? Não se empanturar, que hoje, principalmente na nossa região, se come muito bem, se come bem demais, né? Não é mesmo? Nós somos uma região de muita fartura. A prática do jejum, no entanto, nunca deve acontecer como imposição, mas deve ser praticada por gratidão a Deus e visar a harmonia consigo e com os outros. Então, isso é uma coisa muito da gente, muito pessoal. Se alguém quer fazer jejum, que sua crença o impele a fazê-lo, pois faça, mas nunca simplesmente por vaidade, porque quer perder uns quilinhos, agora vou jejuar. Não, pode fazer regime, como eu já falei, alimentação balanceada. Mas, em seguida, nós vamos falar da simbologia de Páscoa. Nós temos os símbolos pascais, e a cada dia parece-me que surge mais um símbolo. O que eu diria da árvore de Páscoa. Nós temos a árvore de Natal, mas a árvore de Páscoa, com os nossos pais, avós, os antepassados, não tinha esse costume, não. Hoje em dia, se vê a árvore enfeitada, a árvore pascal. Tudo bem, é bonito, é um símbolo que surgiu. Em Pomerode, por exemplo, as ruas tão lindas, enfeitadas, ainda tem a feira de Páscoa lá, muito bonito, muito bem organizado. Aqui em Timbó temos a Casa do Coelhinho, as ruas também com guirlandas de Páscoa, muito bonito, as árvores,
ramos secos, enfeitados. Então, segundo a crença e agora a simbologia, o galho seco representa a morte. E os ovos, que nós sabemos um ovo é fechadinho, redondinho, mas lá dentro existe a vida. Ela explode e sai um pintinho, um patinho, um mariquinho, enfim, uma ave. É vida. Então, esse é o símbolo da árvore pascual. Mas eu estou vendo que o tempo corre. Vamos para mais um comercial. Até daqui a pouco.